Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva e o presidente Bolsonaro anunciou ontem em entrevista à TV Brasil que vetará o fundão eleitoral de 6 bilhões de reais. Bom, essa notícia não é nenhuma novidade, o presidente já havia anunciado isso domingo na saída do hospital onde ele estava internado. Mas ao mesmo tempo que essa notícia me deixa feliz, ela também me deixa preocupado. Veja, não é que eu seja a favor do fundão eleitoral, pelo amor de Deus, eu sou radicalmente contra. Eu acho que isso não deveria existir, é totalmente absurdo e concordo plenamente com o presidente Bolsonaro quando ele diz que não há necessidade de um valor desses, né? Na verdade, não há necessidade desse valor. Ele é a prova viva de que não há necessidade de fundo eleitoral. Ele fez a campanha aí basicamente de graça, considerando o âmbito de uma campanha presidencial. E eu concordo que hoje, com a internet, com as redes sociais, enfim, com os meios que nós temos, não há por que custearmos a campanha de políticos, seja para vereador, seja para deputados, prefeitos, governadores, enfim. Não há necessidade. Mas o fato é que a velha política ela ainda não foi extirpada, né? Ela ainda continua. O que acontece é que existia todo um sistema, ao qual fazia parte o executivo, o legislativo, parte do judiciário, mídia, instituições e tudo mais. E todo esse sistema funcionava à base de dinheiro público que vinha do executivo. O que aconteceu foi que o povo brasileiro decidiu acordar e elegeu o presidente Bolsonaro, ou seja, secou a fonte do dinheiro, cortou a fonte de alimentação do sistema. O sistema então se revoltou contra o presidente. O sistema se revoltou contra a população brasileira, atacando os nossos valores, nossos princípios, nossas crianças em sala de aula e por aí vai. E o presidente Bolsonaro agora sofre ataques diuturnamente da mídia que teve ali a sua verba pública cortada também. Bom, nós trocamos o Executivo Federal, nós tiramos a corrupção da Presidência da República, porém nós não tiramos ali o Legislativo. O Legislativo basicamente é o mesmo. Nós elegemos ali cerca de 60 deputados que eram mais à direita, alinhados, pelo menos em tese, com as nossas pautas, e alguns deles acabaram traindo o presidente ao longo do caminho. Ainda tem uma meia dúzia ali que está com o presidente Bolsonaro. Mas veja que a velha política ainda está presente no Congresso, e isso inclui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que ainda está acostumado com a velha política, ainda está acostumado com o dinheiro público, com o toma lá da cá, com conluio, com conchavos, né, com articulações que nós estávamos acostumados a ver. O maior exemplo disso é o senhor Rodrigo Maia, né, que sentou em cima dos projetos do governo os 2 anos que esteve na presidência da Câmara. E é justamente isso que me preocupa, pessoal. Os projetos do governo serem barrados na Câmara. Porque, veja, se o presidente vetar o fundo eleitoral ao qual a velha política está habituada, e sim, nós temos vários parlamentares ali que vão defender até o último minuto esse fundo eleitoral, porque sabem que sem ele, eles não vão se reeleger. Ou vocês acham que figuras como Rodrigo Maia se elegeriam sem fundo eleitoral? É óbvio que não. Então eles vão lutar até o fim. Agora imagine que o presidente Bolsonaro vá vetar esse projeto, e de fato ele vai. Como eu já falei, o Congresso ele pode derrubar o veto, né, mas isso vai ser muito difícil de acontecer, pelo menos mais difícil de acontecer. Agora, se o presidente Bolsonaro vai vetar esse projeto, a Câmara não vai aceitar isso numa boa. Veja, gente, gostando ou não, infelizmente, o nosso sistema político funciona assim. A política funciona assim. É um jogo de interesses, é um jogo de favores, se é que eu posso dizer dessa forma, não é? O presidente, o executivo, ele tem que negociar com o legislativo para aprovar as pautas. O legislativo, os deputados, os senadores, eles não estão preocupados se as pautas interessam para o povo brasileiro ou não. Se é o que o povo brasileiro quer ou não. Eles não estão interessados com isso. A maioria está lá por interesse próprio, para defender os seus interesses. E quando eu digo seus interesses, é pelo menos das suas bases, né? Daqueles que elegeram aquele deputado. Então eles estão lá, cada um para defender os seus interesses. Eles não estão preocupados com o que a maioria do povo quer. Por exemplo, tirar a ideologia de gênero das escolas, revogar o Estatuto do Desarmamento, questões como essas. Eles não estão interessados com isso. O próprio voto impresso, que é uma pauta que todo o Brasil quer. A maioria do brasileiro quer o voto impresso auditável e a contagem pública dos votos. Mas eles não estão nem aí para isso. Eles estão lá pelos seus interesses.
E a minha grande preocupação quando o presidente vetar esse fundo eleitoral é justamente que o Congresso vá retalhar essa medida do governo. E a maior retaliação que eles podem fazer no momento é não aprovar o voto impresso auditável. Então não se espantem se de agora em diante vocês verem aí deputados que já foram a favor do voto impresso simplesmente virarem contra. Não se espantem. Meus amigos, a política é um jogo muito sujo. Eu sei que é difícil de entender, às vezes é difícil de aceitar, mas acreditem em mim quando eu digo que grande parte do que está acontecendo é culpa nossa, culpa minha, é culpa sua. Porque fomos nós que elegemos os que estão lá, nos representando e tomando essas medidas contra nós e contra o presidente Bolsonaro. Então nós temos que acordar, temos que nos conscientizar da importância de votar num deputado. Seja deputado estadual, federal, senador, até os vereadores. Ano que vem tem eleição e nós temos a chance de trocar todo o Congresso. Isso inclui ali os 513 deputados e 27 senadores o ano que vem. Pelo menos 1/3 do Senado nós podemos trocar. Então, se você quer me ajudar a mudar essa situação, compartilhe esse vídeo, me ajude a crescer o canal e a conscientizar as pessoas da importância do voto, sobretudo em deputados e senadores. Tão importante quanto eleger um presidente é também eleger bons deputados e senadores. Fiquem com Deus e até a próxima.